E se eu te dissesse que você não está tão longe da sua resposta como pensa, que esse silêncio que você está sentindo, essa aparente estagnação, não é abandono, é preparação. Eu sei o que é olhar para o céu esperando um sinal, orar com o coração partido e sentir que nada se move. Mas quero que você escute isso com a alma aberta. Só porque você ainda não vê nada, não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes, parece que tudo ao seu redor está avançando e você está parado, como se o relógio dos outros corresse mais rápido enquanto o seu estivesse travado. Mas hoje, o Espírito Santo quer que você saiba algo profundo. Você não está perdendo tempo, você está sendo fortalecido. Há promessas que se ativam primeiro no invisível. Há milagres que começam no silêncio. Deus não te ignorou. Ele não se esqueceu das suas orações. Ele continua sendo fiel, mesmo que você não sinta, mesmo que você não compreenda. Esta mensagem não é uma coincidência. Você está aqui porque sua alma precisava se lembrar disso, porque este pode ser o momento em que tudo começa a mudar. Então, antes de continuar, respire, faça uma pausa. E se sentir isso no seu coração, escreva agora mesmo nos comentários. Confio em Deus, mesmo sem ver nada. Ele está agindo. Escreva isso como um ato de fé, como um grito silencioso de esperança. Porque sua fé escrita pode ser a porta por onde entrará aquilo que você tanto espera. Número 1. A dor da perda aparentemente definitiva. Você já sentiu que perdeu tudo e que não há como recuperar? Talvez você não diga isso em voz alta, mas no fundo da sua alma vive com essa sensação. Que o melhor da sua vida já passou, que seus erros custaram caro demais, que o tempo se foi e que o que foi simplesmente não voltará. Existem feridas que não se veem, momentos que deixaram cicatrizes, anos que te arrancaram coisas que eram insubstituíveis para você. E mesmo que você caminhe, trabalhe, fale, por dentro carrega uma nostalgia silenciosa, como se vivesse com uma pergunta constante sem resposta. Será que Deus pode restaurar algo que parece totalmente perdido? A Bíblia tem uma promessa poderosa, daquelas que não apenas se leem, mas se sentem. Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sabe o que isso significa? Que até mesmo os anos que te foram roubados pela dor, pela depressão, pelas decisões erradas, pelas enfermidades, pelas traições, até esses anos Deus pode redimir. E não apenas restaurá-los como eram, mas transformá-los em algo mais profundo, mais forte, mais pleno. Mas eu entendo se agora você não consegue enxergar isso, porque quando o gafanhoto do tempo devora a sua esperança, é difícil imaginar que ainda pode haver fruto. Você viu oportunidades tão desejadas se esvaírem, sentiu relações que pareciam eternas se quebrarem sem aviso. Talvez tenha sonhado com uma vida diferente e hoje, olhando no espelho, mal reconhece quem você é. Sente que sua melhor versão ficou presa em um passado ao qual não pode mais voltar. É aí que aparece o sussurro mais doloroso. Já é tarde demais para você. Esse sussurro não vem de Deus, vem do inimigo que quer que você se resigne, que aceite a mentira da irreversibilidade, que pense que o seu caso é a exceção à graça, que o que você perdeu jamais poderá voltar. Mas me escute bem, se Deus diz que pode devolver o que foi devorado, então nem a sua história está encerrada, nem o seu propósito expirou. Eu sei que há feridas que ainda sangram, que há noites em que sua oração é um suspiro silencioso e dias em que o cansaço de tentar de novo te impede de sonhar. Às vezes, você nem sabe mais o que pedir a Deus, porque já tentou tanto, falhou tanto, esperou tanto, que sua fé parece desgastada. Mas Deus não está te pedindo uma fé perfeita, Ele só está te dizendo, acalme-se e confie. Porque aquilo que você achava perdido para sempre, Ele já está restaurando de dentro para fora. E talvez você ainda não veja, porque a restauração nem sempre começa no visível.
Às vezes começa na sua mente, na sua forma de pensar, em como você para de se comparar com os outros que conseguiram, em como você decide acreditar que sua história ainda está sendo escrita, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Às vezes, começa quando você para de perguntar por que perdeu e começa a perguntar a Deus: o que o Senhor quer construir agora com isso que ficou quebrado? Muitos ao seu redor, até mesmo com boas intenções, já te disseram que é tarde demais, que há coisas que não se recuperam, que aquela oportunidade não voltará, que aquela pessoa já se foi, mas ninguém tem a última palavra sobre a sua vida, exceto aquele que te deu a vida em primeiro lugar. O Deus que cria universos com sua voz também pode redesenhar a sua história com seu amor, porque ele não se limita ao que foi, nem ao que você acha que não será mais. Ele vê além. Ele sabe restaurar de formas que você nunca imaginou. E talvez hoje você tenha apenas uma semente de esperança. Talvez só um sussurro de fé. Mas isso já é mais que suficiente, porque você não está sozinho. Deus viu suas lágrimas quando ninguém mais viu. Ouviu seus pensamentos mais escuros, conhece o clamor escondido por trás do seu sorriso e ainda assim continua dizendo: eu te restituirei os anos, eu farei novo o que foi quebrado, eu restaurarei o que você deu por perdido. Então acalme-se, você não precisa forçar nada, não precisa entender tudo, só precisa confiar. Confiar que o que hoje você vê como ruínas, amanhã será testemunho. Confiar que os anos de seca não são o fim, mas o prelúdio de um novo fruto. Confiar que a sua história não está parada, ela está sendo reescrita pelas mãos do autor perfeito. E se agora mesmo você está duvidando, se está tentado a desistir, escute, essa mensagem não chegou até você por acaso. Deus está respondendo àquele clamor que você fez em silêncio. Está te dizendo que você não foi esquecido, que sua história não acabou e que o que foi perdido, o que você achou irrecuperável, será restaurado. Porque com Deus nunca é tarde demais. Porque com Ele nada está verdadeiramente perdido. Acalme-se e confie. Número 2. A natureza restauradora de Deus. E se eu te dissesse que para Deus restaurar não é algo que Ele faz de vez em quando, mas algo que Ele simplesmente não pode deixar de fazer? Porque não é apenas uma ação ocasional, é parte da sua identidade. Assim como o sol não pode deixar de brilhar e o mar não pode deixar de se mover, Deus não pode deixar de restaurar. E isso está em sua essência, em sua natureza, no mais profundo do seu ser. Ele é o Deus que restaura, não como exceção, mas como expressão do seu amor. E quando você entende isso, algo se quebra dentro de você. Você para de enxergar sua história como uma coleção de perdas e começa a vê-la como um solo fértil para os milagres que ainda estão por vir. Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando você se sente quebrado, confuso, esgotado, Deus não está procurando te castigar ou apontar o que você fez de errado. Ele está restaurando sua alma, de dentro para fora, sem pressa, mas com precisão. Porque Ele conhece cada canto da sua dor, cada parte que saiu do caminho, e mesmo assim te guia com ternura, como um bom pastor que conhece o terreno melhor do que a ovelha. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, ele não está falando de um consolo superficial. Não é aquele alívio momentâneo que vai embora com o próximo problema. É um consolo que repara, que desmonta a mentira, remove a culpa, cura o profundo e te lembra quem você é. Esse refrigério não apenas acalma a ferida, ele a transforma. Porque quando Deus toca algo, ele nunca deixa como estava. Ele devolve ao seu desenho original, ao seu propósito, e muitas vezes faz ainda melhor do que antes. Sua alma tem um GPS espiritual.
mesmo que você tenha se afastado, mesmo que tenha andado por caminhos escuros, mesmo que tenha tropeçado em escolhas erradas, há algo dentro de você, plantado pelo próprio Deus, que continua te empurrando em direção à sua restauração. Esse impulso que te trouxe até aqui hoje não é acaso. É Deus te guiando, te chamando, te lembrando que você não terminou, que você apenas está sendo reposicionado. E Ele não apenas te guia, Ele te guia pelas veredas da justiça. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não quer apenas te tirar do fundo do poço. Ele quer te conduzir por um caminho onde você recupere o que perdeu, onde o inimigo tenha que devolver o que roubou, onde o que foi danificado seja recompensado pela graça. Porque sua justiça não é castigo, é restauração. E cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um ato de restituição divina. Muitos confundem reparar com restaurar, mas não é a mesma coisa. Reparar é consertar o que quebrou. Restaurar é devolver ao projeto original e muitas vezes melhorá-lo. Deus não quer apenas colocar um curativo no seu passado. Ele quer escrever um novo capítulo que glorifique o seu nome. Ele quer que sua história, marcada pela queda, seja transformada em uma história de redenção. E Ele não faz isso para mostrar que você é perfeito. Ele faz para mostrar que Ele é fiel. Porque o amor de Deus não tolera perdas permanentes. Ele não se conforma em ver seus filhos vivendo em derrota. Ele não diz, bom, isso se perdeu, vamos seguir em frente. Não. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele busca a moeda extraviada, ele espera o filho pródigo, e quando o encontra, ele o restaura com dignidade, com honra, com propósito renovado, porque esse é o seu caráter, ele não pode evitar. E se você sente que o processo está demorando, quero que lembre de algo. Deus não faz restaurações superficiais. Ele não está remendando, ele está reconstruindo a partir do alicerce, e isso leva tempo, mas também garante estabilidade, porque o que Deus restaura não cai com o primeiro vento, o que ele edifica permanece. Talvez hoje você não veja o fim, talvez você não saiba como vai sair disso, mas escute, Deus ainda não terminou com você. Na verdade, ele está apenas começando. E enquanto você enxerga apenas os cacos quebrados, ele já vê a tela completa. Ele já visualiza como tudo vai se encaixar, como o que parecia perda será sua plataforma, como sua história trará esperança para outros que sentem o mesmo que você já sentiu. E sim, também é por isso, porque o seu testemunho será parte do plano, porque o que hoje te dói, amanhã será parte de uma mensagem que salvará, inspirará e levantará outros. Deus quer que você seja a evidência viva de que ainda há esperança, de que ainda há redenção, de que ainda é possível recomeçar, e quando isso acontecer, não será apenas você o abençoado. Todos que ouvirem sua história saberão que o Deus que restaurou sua alma também pode restaurar a deles. Então, não se pergunte mais se Deus vai te restaurar. Essa pergunta já foi respondida na natureza dele. A pergunta agora é: você está disposto a confiar, mesmo sem entender o processo? Porque se você conseguir acalmar seu coração, se decidir confiar, então poderá ver com seus próprios olhos que aquilo que parecia perdido para sempre, Deus fará novo outra vez. Número 3. Ativação da comunidade de fé. Você já sentiu que o seu tempo já passou? Que as oportunidades com as quais você sonhou já expiraram? Que os outros chegaram ao destino, mas você ficou para trás? Talvez hoje você esteja lutando contra aquela voz silenciosa que diz que o seu momento já foi, que aquilo que você acreditou ter perdido jamais voltará. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Com Deus, o seu tempo não passou. O seu tempo está sendo preparado. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Isso significa que Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com momentos perfeitos. O que para você parece uma espera interminável, para Ele é parte de um processo intencional. Você não está esquecido, você está em formação. Você não está atrasado, você está no ponto certo. E quando você entende isso, a ansiedade começa a perder força. Deus não improvisa. Nada escapa ao seu controle. Ele não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está organizando cada detalhe da sua vida para que tudo chegue até você no tempo exato. Não quando você quer, mas quando estiver pronto. Porque se Ele te entregasse antes, talvez você perderia. Se te desse agora aquilo que você tanto deseja, talvez você não conseguiria sustentar. E como Pai sábio e amoroso, Ele não quer te dar algo que te machuque, Ele quer te entregar algo que te abençoe de forma duradoura. Olhe para a sua vida como um livro. Há capítulos alegres, outros tristes, alguns difíceis, mas nenhum deles é o final. São apenas partes do desenvolvimento. Pode ser que este capítulo te doa, mas isso não significa que sua história acabou. Deus continua escrevendo. Ele não fechou o livro. Ele está trabalhando no próximo parágrafo. E te garanto, esse novo capítulo será escrito com restauração, com esperança e com propósito renovado. O problema é que muitas vezes não entendemos os tempos de Deus. E quando não entendemos, nos desesperamos. Mas quando você sincroniza seu coração com o relógio divino, algo poderoso acontece. O desespero se transforma em expectativa. A ansiedade vira adoração. Você já não pergunta mais, quando, Senhor? Mas o que o Senhor está formando em mim enquanto espero? Porque você entende que a demora não é castigo, é preparação. O seu inverno não é sinal de morte, é sinal de que a primavera está chegando. A dor que você sente agora, o silêncio que está atravessando, a espera que te pesa, tudo isso está abrindo espaço para o novo que vem. A perda que você viveu não é a palavra final, é apenas a antessala do renascer. E acredite, quando Deus restaura, Ele não faz pela metade. Ele traz beleza em vez de cinzas, alegria em vez de lamento, dança em vez de pranto. E aqui entra algo essencial: a comunidade de fé. Você não está sozinho nessa espera. Você não é o único esperando um milagre, uma restauração, um novo começo. Há uma família espiritual caminhando com você. E às vezes, ouvir o testemunho de outros não apenas te inspira, te confirma que o seu tempo também vai chegar. Se Deus fez com eles, também fará com você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele cumpre promessas. Por isso, hoje eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas profundamente espiritual. Escreva nos comentários: confio nos tempos de Deus para a minha vida. Não escreva isso como um ritual, escreva como uma declaração de fé, como um ato profético, como uma forma de dizer ao céu, mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem ver, eu espero, mesmo com dor, eu não largo o que Deus me prometeu. Porque quando você declara fé, você acelera milagres. Suas palavras têm poder. Quando você escolhe crer mesmo sem evidências, está honrando o Deus que vê o que você não vê. Está semeando confiança no meio do caos. Está dizendo, eu não me movo pelas circunstâncias, eu me movo pelo que Ele disse. E é essa fé que agrada a Deus. Essa fé ativa o sobrenatural. Essa fé transforma esperas em testemunhos. Então, respire, acalme sua mente. Não se compare com o tempo dos outros. Não olhe para a colheita deles sem lembrar que você também está plantando. Não se frustre se ainda não chegou, porque tudo o que se deseja debaixo do céu tem a sua hora e a sua está a caminho. Deus não se esqueceu de você. Ele não chegou atrasado. Ele não mudou de ideia. Ele está orquestrando tudo para que no momento exato, aquilo que você acreditava ter perdido volte. E não apenas volte, mas retorne com mais glória, com mais sentido, com um propósito divino.
porque a sua restauração já está escrita, só está esperando a hora certa. Então não desista, não se apresse, não perca a fé, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Acalme-se, confie, o seu tempo não passou, Ele está apenas sendo preparado e quando chegar será perfeito. Número 4. O silêncio não é abandono. Você já sentiu que ora, espera, busca e do outro lado só há silêncio? Como se suas palavras batessem no teto, como se suas lágrimas caíssem no chão sem eco, como se Deus já não respondesse. Talvez você esteja passando por uma daquelas fases em que tudo parece quieto, mas não uma quietude de paz, e sim de incerteza. E no meio desse silêncio, você se faz a pergunta que muitos já fizeram antes de você: onde está Deus quando eu não consigo ouvi-lo? E aqui quero compartilhar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga este momento da sua vida. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é a evidência de que Ele está agindo de forma ainda mais intensa. Quando você não escuta a voz de Deus, não é porque Ele foi embora, é porque Ele está tão concentrado trabalhando no que você pediu, que não precisa te dar explicações, apenas resultados. Como um artista que mergulha na obra sem distrações, como um cirurgião que se concentra durante a operação mais delicada, assim está Deus com você agora mesmo. Isaías 55, versos 8 e 9, dizem com clareza: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que isso significa? Que enquanto você tenta entender tudo a partir da sua perspectiva limitada, Deus está vendo do alto, de um lugar onde Ele já conhece o fim da sua história. Enquanto você se preocupa com o agora, Ele está operando para a eternidade. Às vezes, queremos que Deus nos explique tudo. Queremos saber por que aconteceu aquilo, por que demorou tanto, por que aquela porta se fechou, por que aquele relacionamento, aquele emprego, aquele sonho não se realizou. Mas Deus nem sempre explica, porque Ele não precisa justificar seus caminhos. O que Ele promete é cumprir. E em vez de nos dar razões, Ele nos dá resultados, mesmo que demorem, mesmo que ainda não possam ser vistos, mesmo que venham em silêncio. E aqui há algo profundo que você precisa lembrar. A forma como você interpreta o silêncio de Deus diz muito sobre sua relação com Ele. Se você vê o silêncio como abandono, talvez ainda não conheça suficientemente o caráter fiel de Deus. Mas se você vê esse silêncio como uma pausa sagrada, como um sussurro escondido que prepara algo grandioso, então sua fé começa a amadurecer, porque você passa a confiar não pelo que ouve, mas pelo que sabe. E você sabe que Deus não mente, não falha, não se atrasa. Pense nisso. Se Deus fizesse as coisas do jeito que você imagina, você receberia menos do que Ele tem preparado. Porque o silêncio faz parte da estratégia divina. Ele está protegendo algo, está ajustando detalhes, está abrindo espaço para uma bênção maior. E às vezes, Ele se cala para te surpreender. Porque o amor também surpreende, e Deus, que é amor, quer te dar mais do que você imagina. O que você está vivendo agora, esse silêncio aparente, não é castigo, é treinamento. Porque é no silêncio que a fé cresce. É no silêncio que os músculos espirituais se fortalecem, aqueles que não se desenvolvem quando tudo é fácil e imediato. No silêncio, você aprende a se sustentar no invisível, a caminhar por fé e não por vista, a se apegar às promessas mesmo sem sentir as emoções. E é esse tipo de fé que Deus honra. Também no meio do silêncio se cultiva algo precioso, a intimidade. Porque quando você decide continuar crendo mesmo sem sinais, você está amando a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. E isso é amor maduro, isso é confiança profunda, é dizer, não entendo, mas confio. Não ouço,
mas sei que estás aqui. Não vejo, mas continuo caminhando. Esse tipo de fé toca o coração de Deus como poucas coisas tocam. E se alguma vez você sentiu que o céu ficou em silêncio com você, quero que se lembre disso. Os céus ficaram em silêncio durante 3 dias quando Jesus foi sepultado. Mas naquele silêncio estava sendo preparada a ressurreição mais gloriosa da história. Então, se hoje você não ouve nada, não se desespere. Talvez você esteja nos dias que antecedem sua ressurreição pessoal. Talvez Deus esteja prestes a te restaurar como nunca antes. E é por isso que ele se cala, porque está focado, trabalhando com todo o seu poder naquilo que em breve você verá com os próprios olhos. E se o silêncio de Deus for, na verdade, sua concentração mais intensa sobre a sua vida? E se esse aparente abandono for, na verdade, o momento em que ele está mais perto, mesmo que você não sinta? Hoje quero que você veja isso com uma nova perspectiva. Deus não está longe, Ele está mais perto do que nunca. E mesmo que agora você não o ouça, em breve você o verá agir. Apenas acalme-se e confie, porque aquilo que você acreditava estar perdido para sempre está prestes a ser restaurado pelo Deus que nunca deixa de trabalhar em silêncio, por amor a você. Número 5. Jó, a restauração depois da perda total. E se aquilo que você perdeu não fosse o fim, mas o começo de algo maior? E se aquela perda que você sentiu como o momento mais doloroso da sua vida fosse, na verdade, o terreno onde Deus vai edificar a sua restauração mais gloriosa? Olhe para o caso de Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo. Em um único dia, ficou sem filhos, sem bens, sem saúde, sem apoio. Tudo ao seu redor desmoronou. Mas aqui está o mais impactante: ele não perdeu a fé. A história de Jó não é uma tragédia, é uma revelação. Não se trata apenas de um homem que perdeu tudo, mas de um coração que, mesmo em meio ao pó, soube declarar: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é aí que começa o sobrenatural. Porque quando Jó escolheu adorar em vez de reclamar, quando escolheu confiar em vez de amaldiçoar, ele abriu um portal espiritual que o levaria a receber o dobro de tudo o que havia perdido. Diz o capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você percebe? A restauração não foi apenas devolver o que ele tinha, foi elevá-lo a um nível superior. Porque agora Jó não tinha apenas bens, ele tinha uma fé à prova de tudo. Não tinha apenas família, tinha uma relação com Deus mais íntima, mais profunda. Não possuía apenas o material, agora tinha o eterno. Muitos leem a história de Jó e focam na perda, mas o que realmente marca sua vida é o que acontece depois. Jó se torna símbolo de restauração multiplicada. E isso fala conosco hoje, porque talvez você também esteja passando por um processo em que sente que perdeu tudo: relacionamentos, saúde, oportunidades, sonhos. Mas o que hoje você vê como ruína, Deus já vê como alicerce. O mais impressionante é que essa restauração chegou depois que Jó orou por aqueles que o feriram. Sim, por aqueles amigos que não o compreenderam, que o acusaram injustamente, que tentaram explicar sua dor com lógica humana. E mesmo assim, Jó orou por eles, porque o coração que perdoa abre as portas da própria bênção. A oração pelos outros, até por aqueles que te apontaram, muitas vezes é o catalisador do seu milagre. E sim, houve uma esposa que perdeu a fé antes dele, que lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. E isso também acontece. Nos momentos mais escuros, às vezes as pessoas mais próximas também desabam. Não porque não te amem, mas porque não compreendem o propósito do processo. E você não pode permitir que a incredulidade alheia apague a sua esperança. Porque enquanto outros desistem, você continua crendo. Há algo mais que não podemos ignorar: o tempo. A restauração de Jó não foi instantânea.
houve um processo, um espaço entre a dor e a restituição. E nesse espaço, Deus estava moldando seu caráter. Porque para receber o dobro, é preciso ter uma estrutura interna capaz de sustentar. Às vezes, não é que Deus não quer te dar, é que Ele ainda está te preparando para que, quando chegar, você não perca. E aqui vem uma verdade que muda a perspectiva de tudo. Jó não é lembrado por sua riqueza inicial, mas por sua fidelidade em meio à perda. Seu testemunho mais poderoso nasceu de sua dor mais profunda, e com você será igual. O que você está vivendo agora não será o fim pelo qual será lembrado. Será a base de um testemunho que tocará vidas, que inspirará fé, que mostrará que Deus restaura. Pense nisso por um instante. Se Jó soubesse desde o começo que tudo o que ele perderia seria restaurado em dobro, como ele teria enfrentado a dor? Talvez com menos medo, talvez com mais paz, talvez com esperança antecipada. E agora você sabe. Você já conhece o fim da história. Sabe que o que parece perda é preparação, que o que parece silêncio é estratégia, que o que parece abandono é desígnio divino. Então não tema se hoje você está no meio do vale. Não se desespere se sente que perdeu tudo, porque Deus ainda não terminou. Ele continua escrevendo. E quando chegar o seu capítulo 42, o que virá será melhor do que o que se foi. O que parecia o fim será, na verdade, um novo começo. E você não apenas voltará a ter, você terá o dobro. Acalme-se, confie. Aquilo que você acreditava perdido para sempre, Deus está preparando para te devolver com glória. Assim como com Jó, sua prova mais dura pode se tornar seu maior testemunho, porque com Deus, perder tudo muitas vezes é o único caminho para ganhar muito mais. Número 6. A guerra espiritual contra o desespero. Você sabia que quando está prestes a ser restaurado, os ataques contra sua mente se intensificam? Já percebeu que justamente quando começa a levantar a cabeça com esperança, surge uma enxurrada de pensamentos que sussurram: você não vai sair dessa, Deus não vai fazer nada, já é tarde demais para você? Isso não é coincidência. É guerra espiritual. É uma estratégia específica, calculada, planejada pelo inimigo para esmagar a única coisa que sustenta o seu avanço, a sua esperança. Efésios 6:11 nos dá a chave. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui a palavra essencial é ciladas. O inimigo não improvisa. Ele estuda suas feridas, seus pontos fracos, suas frustrações. E quando detecta que sua restauração está próxima, lança seus dardos mais venenosos contra sua mente e seu coração. Não porque você tem menos fé, mas porque está mais perto. Essa é a forma dele tentar te parar antes do cumprimento da promessa. Por isso é tão importante entender que nem todos os pensamentos que surgem na sua mente vêm de você. Muitos deles são dardos, ideias disfarçadas de lógica, frases repetidas como se fossem verdades, mas que na realidade são mentiras programadas. Mentiras como: você nunca vai se recuperar, não há mais esperança para você. Tudo o que você perdeu é irreversível. Esses pensamentos não são seus, são ataques. E se você acredita neles, eles se transformam em fortalezas que bloqueiam a restauração que Deus já preparou para você. Mas você não está desarmado. Deus te deu uma armadura. E uma das peças mais poderosas é o escudo da fé. Sabe como ele se usa? Declarando o que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Toda vez que você afirma uma promessa, está levantando um escudo. Toda vez que diz: Deus ainda não terminou comigo, está apagando um dardo. Toda vez que decide declarar: minha restauração está a caminho, está ganhando território nessa batalha invisível. E sim, há algo mais. O inimigo também vai usar circunstâncias, pessoas e até o silêncio para te fazer duvidar. Talvez alguém próximo tenha dito: você precisa aceitar que isso não vai acontecer.
Talvez uma má notícia tenha feito você sentir que tudo está regredindo. Talvez você esteja há semanas, meses e tudo pareça igual. Mas quando nada se move por fora, é porque algo está se movendo por dentro, no espírito, no invisível, e é aí que você precisa permanecer firme. Muitos acreditam que o desespero é apenas uma emoção passageira ou uma reação natural. Mas, na verdade, muitas vezes é um ataque direto ao seu destino. Se o inimigo consegue te convencer de que não vale mais a pena esperar, então você para de orar, para de crer, para de agir em fé. E quando isso acontece, o avanço para. Porque a restauração não se recebe a partir do medo, se recebe a partir da fé. E aqui vai mais uma verdade poderosa. Sua boca é sua melhor arma. Com o que você fala, pode cancelar ou acelerar o que está vindo. Se sua boca repete as mentiras do inimigo, você está reforçando o plano dele. Mas se sua boca repete as promessas de Deus, você está cooperando com o céu. Por isso é tão importante declarar vida, mesmo em meio à dor. Dizer, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem acontecer, eu espero. Mesmo doendo, eu confio. Essas declarações não apenas mudam seu ambiente espiritual, mudam seu interior. Há momentos em que o desespero tenta envolver tudo. Ele se disfarça de cansaço, de resignação, de lógica. Mas você não foi criado para viver resignado. Você foi criado para ver a glória de Deus. E por isso hoje você precisa discernir que pensamentos está aceitando. Quais são seus e quais vêm do inimigo? Porque nem tudo o que você pensa é verdade. Nem tudo o que você sente é definitivo. Nem tudo o que parece perdido está perdido. Talvez o inimigo tenha tentado te fazer acreditar que sua restauração já não é possível, que aquilo que você acreditou um dia nunca mais vai voltar. Mas se esse pensamento tem sido tão insistente ultimamente, veja isso como um sinal, porque quando o inferno se agita é porque o céu está se aproximando. Quando o ataque aumenta é porque o milagre está perto. E quando o desespero te golpeia com mais força, é porque você está prestes a recuperar o que parecia irrecuperável. Hoje te digo como um treinador em meio à batalha: não baixe os braços, não solte sua fé, não ceda ao desespero, vista toda a armadura, fale a palavra, declare vida e mantenha-se firme, porque aquilo que você achava perdido para sempre, Deus vai restaurar. Apenas acalme-se, confie, lute essa batalha com a certeza de que você já é mais que vencedor. Porque se você está sob ataque, é porque está na porta de algo grandioso. E o que vem será melhor do que você imaginou. Número 7. Fundamento bíblico. Deus dos impossíveis. Quem foi que te disse que já era impossível? Quem decretou sentença sobre a tua situação como se Deus não tivesse a última palavra? Hoje quero te lembrar de algo que pode transformar não só aquilo em que você crê, mas também aquilo que você vive. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Em Lucas 1:37, o anjo disse com clareza: porque para Deus nada é impossível. Não algumas coisas, não certas coisas. Nada, absolutamente nada. Os seres humanos têm o costume de colocar rótulos: caso perdido, situação irreversível, relacionamento quebrado, sonho morto. Mas para Deus não existem casos encerrados. Só existem casos aguardando intervenção divina. Aquilo que para o médico é terminal, para Deus é restauração em processo. Aquilo que para o advogado é causa perdida, para o céu é apenas mais um cenário onde ele pode mostrar sua justiça. Aquilo que para você já não tem solução, para ele nem sequer representa um desafio, porque não existe hierarquia de dificuldade quando falamos do Deus que criou o universo com uma palavra. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe sem conhecer varão, ele não tentou explicar como seria possível. Não lhe deu fórmulas nem justificativas humanas. Apenas declarou uma verdade eterna. Nada é impossível para Deus, porque o céu
não precisa te convencer, só precisa que você creia. E é aí que muitas vezes falhamos, não porque duvidamos do poder de Deus, mas porque duvidamos que Ele queira usar esse poder em nossa história. Mas a fé verdadeira não é apenas saber que Deus pode, é confiar que Deus quer, que o desejo dele é restaurar você, curar suas feridas, devolver o que você perdeu e te mostrar que o amor dele não tem limites. E é que cada impossível que você enfrenta hoje carrega um propósito escondido: preparar o cenário para o testemunho que você ainda vai contar. Quantas vezes você já ouviu histórias que te arrepiam? Pessoas que foram curadas quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Famílias restauradas quando tudo estava destruído. Portas abertas onde antes só havia muros. Sabe o que todos esses casos tinham em comum? Todos eram impossíveis, até que Deus interveio. Então, não se compare com os milagres dos outros. Veja-os como sinais, porque se Deus fez com eles, também fará com você. Deus é especialista em fazer o que ninguém mais pode. E quando Ele age, não faz pela metade. Ele não restaura em partes, não cura em fragmentos, não responde de maneira incompleta. Quando Deus intervém, tudo se transforma. O que foi perdido retorna. O que foi quebrado se recompõe. O que estava morto ressuscita. Porque seu poder não conhece graus de dificuldade. Para ele, ressuscitar Lázaro após 4 dias não foi mais complicado do que criar o homem do pó. Tudo é igualmente fácil para a sua voz criadora. E se hoje você está cercado de impossibilidades, quero que saiba de algo: você não está no fim. Está exatamente no lugar onde Deus ama intervir. Porque os impossíveis são a oportunidade perfeita para que Ele revele sua glória. Ele permite que você chegue ao limite, não para te destruir, mas para te mostrar que o poder dele começa onde terminam as suas forças, que sua palavra tem o poder de reverter tudo o que a lógica, a ciência e a experiência dizem que não pode ser mudado. Os limites que você enxerga não definem as possibilidades de Deus, porque os caminhos dele são mais altos que os seus, e os pensamentos dele vão muito além do seu entendimento. Ele não está preso ao tempo, nem às estatísticas, nem às opiniões humanas. Ele está acima. E se você decidir crer de verdade, se tiver coragem de orar como quem sabe que seu Deus não tem limites, sua vida vai mudar. Porque quando sua fé se alinha com o poder de Deus, os milagres não são opcionais, são inevitáveis. Então, pare de focar no difícil. Não repita que é complicado, que já se passou tempo demais, que já não há mais o que fazer. Mude seu foco. Declare o que o céu diz: para o meu Deus, isso não é impossível. E toda vez que você disser isso, estará ativando uma dimensão de fé que quebra correntes, abre caminhos, cura corpos e restaura almas. E agora te faço uma pergunta direta. Se você realmente acreditasse que nada é impossível para Deus, como mudaria sua maneira de orar pela sua situação? Como mudaria a forma como você fala sobre o seu futuro? Porque a fé não se mostra apenas no que você sente, mas no que você declara. E hoje você pode começar a falar como quem já sabe que a restauração está a caminho, que o que parecia perdido para sempre será devolvido, que sua história não termina na dor, mas termina em glória, porque se nada é impossível para Deus, então tudo é possível para você que crê. Acalme-se, confie. O céu não se fechou. Deus não desistiu de você. Ele só está esperando que você ative sua fé. E quando isso acontecer, prepare-se, porque você vai ver que o impossível com Deus é apenas o começo de um milagre. Número 8. 3 princípios da espera confiante. Esperar não significa cruzar os braços e se resignar. Esperar em Deus é uma forma ativa de fé. É uma declaração silenciosa que grita: confio que o que Deus disse, Deus fará. A Bíblia diz em Lamentações 3, 25 e 26,
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E essa espera, quando bem compreendida, pode acelerar o teu milagre, porque não é passiva, é poderosa, é uma espera que constrói, que prepara, que alinha. O primeiro princípio que precisamos entender é que esperar não é sinônimo de ficar parado, é manter-se em expectativa. A espera bíblica é um estado de preparação ativa. É como a noiva que se prepara para o dia do casamento. Mesmo que o momento ainda não tenha chegado, cada ação é uma expressão de certeza. Você também está esperando algo da parte de Deus? Uma resposta, uma cura, uma restauração. Então se pergunte, você está esperando como quem duvida ou como quem está se preparando? Porque enquanto você faz a sua parte com fé, Deus está fazendo a dele desde o céu. Ele não demora. Ele age no tempo perfeito. O segundo princípio que acelera o teu milagre é o louvor antecipado. Quando você louva a Deus por aquilo que ainda não chegou, está enviando uma mensagem clara ao mundo espiritual. Já vejo no meu espírito, por isso celebro com minha boca. Essa é a fé que comove o coração de Deus. Porque quando você consegue cantar em meio ao vale, está dizendo, não preciso ver para crer. Minha confiança está ancorada no que ele disse, não no que eu vejo. E cada nota de louvor entoada antes do milagre é como uma semente que abre caminho para o seu cumprimento. Também é fundamental aprender a silenciar as queixas sem silenciar os pedidos. Há pessoas que, em meio à espera, param de orar porque estão frustradas. Mas isso é um erro. Parar de pedir não é sinal de maturidade. Muitas vezes é sinal de resignação. A Bíblia nos ensina a clamar sem cessar. O que sim devemos silenciar são as reclamações, as murmurações, as comparações, porque essas são vozes que atrapalham o processo. A queixa trava o que a oração impulsiona. Por isso, continue pedindo, continue crendo, mas faça isso com gratidão, não com impaciência. Outro princípio poderoso é este: a esperança que espera em esperança multiplica os resultados. Não se trata apenas de esperar algo bom. Trata-se de esperar crendo que será melhor do que você imagina. Isso é o que torna a espera alegre e não amarga. Não foque no tempo que já passou. Foque no tipo de Deus que você tem. Um Deus que nunca se atrasa, mas sempre chega com abundância. E essa esperança vibrante, essa atitude que diz algo glorioso está vindo, prepara o seu coração para receber com alegria aquilo que Deus esteve formando em segredo. A sua atitude durante a espera determina a qualidade do que você vai receber. Há quem receba o cumprimento da promessa, mas o faz com amargura, com desconfiança, com o coração endurecido pela frustração. Outros, porém, recebem com alegria, com gratidão, com humildade. E essa diferença foi cultivada durante a espera. Por isso, hoje, Deus está te dizendo, não apenas espere, espere bem, espere com gratidão, com obediência, com alegria. Porque essa forma de esperar revela o quanto você realmente crê no que está por vir. E aqui vão algumas ferramentas práticas para transformar sua espera numa plataforma de milagres. Primeiro, aprenda a disciplina de agradecer antes de receber. Cada vez que você disser, obrigado, Senhor, por que estás fazendo, você está dizendo, tenho tanta certeza da tua fidelidade que não preciso de provas para te honrar. Isso é fé em ação. Segundo, mantenha suas rotinas de fé. Não descuide da oração, da leitura bíblica, da adoração. A sua comunhão com Deus não pode depender das circunstâncias. É justamente na espera que você mais precisa estar conectado. Também é importante se cercar de pessoas que estão crendo, que também estão esperando, porque a fé é contagiosa. Uma comunidade de fé pode te sustentar quando suas forças estiverem fracas. Ouvir testemunhos, compartilhar suas lutas, receber uma palavra no tempo certo, tudo isso alimenta sua esperança.
E por fim, prepare-se, de verdade. Abra espaço para aquilo que você está esperando. Se você está orando por um emprego, atualize seu currículo. Se está esperando uma reconciliação, trabalhe no seu caráter. Se espera uma cura, cuide do seu corpo. Essa preparação é uma declaração silenciosa que diz: eu sei que vem, por isso me preparo. Então hoje te deixo essa reflexão. E se a única mudança que você precisa não está nas circunstâncias, mas na sua maneira de esperar? E se você começasse a esperar como quem sabe que o milagre é inevitável, não improvável? E se você decidisse confiar com calma, louvar com alegria, se preparar com fé, porque o que você achava que estava perdido para sempre não está perdido, está em processo, está sendo restaurado. E se você souber esperar com o coração alinhado ao céu, não só vai chegar melhor do que você imaginava. Acalme-se, confie, espere como quem sabe que já foi ouvido, porque Deus não está indiferente, Ele está trabalhando e o que vem será glorioso. Número 9. A mulher sunamita, fé em meio à crise. A história da mulher sunamita é uma daquelas cenas na Bíblia que param o coração. Porque não é apenas um relato de milagre, é um retrato de fé madura, de convicção profunda, de uma fé que não vacila, mesmo quando o mundo desaba. Em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 26, o profeta Eliseu envia seu servo para perguntar: vai tudo bem contigo? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com teu filho? E ela, com a alma despedaçada por dentro, sustentada apenas pela esperança, responde com uma única palavra: tudo bem, tudo bem. Não porque tudo estivesse realmente bem. Seu filho havia acabado de morrer, seu mundo havia acabado de desmoronar. E, no entanto, de sua boca não saiu queixa, nem desespero, nem derrota. Saiu uma declaração profética, porque tudo bem não era uma descrição do seu presente, era uma afirmação sobre o final que Deus ainda poderia escrever. Ela não estava mentindo, não estava em negação. Estava falando a partir de uma dimensão mais alta, a fé. Uma fé que não se rende ao que vê, porque já confia no que Deus pode fazer. E isso é algo que muitos de nós precisamos aprender em meio à crise. Que nossa boca não pode ser simplesmente um eco da tragédia. Ela precisa ser um instrumento do céu. Porque o que você declara no seu pior momento pode mudar o desfecho da sua história. Há poder nas palavras. Provérbios diz: a vida e a morte estão no poder da língua. E essa mulher sunamita entendia isso. Ela sabia que naquele momento sua resposta não era trivial, era decisiva. Muita gente ao redor dela teria esperado outra coisa. Teriam compreendido se ela chorasse, gritasse, desabasse. Na verdade, culturalmente se esperava que ela expressasse seu luto de forma dramática, mas ela não o fez. Não porque não sentisse dor, mas porque sabia que sua dor não tinha a última palavra. Seu filho estava morto, sim, mas sua fé estava viva, e enquanto a fé respira, ainda há esperança. Não confunda essa história com negação emocional. Ela não estava ignorando a morte do filho. Estava declarando que a história ainda não havia terminado. Ela não dizia que nada havia acontecido. Ela dizia que Deus ainda podia intervir. Porque há uma enorme diferença entre negar uma realidade e declarar uma promessa. A negação ignora os fatos. A fé enfrenta os fatos, mas se ancora numa verdade superior. Deus ainda não terminou. E aqui vem uma verdade poderosa. Quando você diz tudo bem em meio ao caos, você não está fingindo. Você está profetizando. Está chamando à existência aquilo que ainda não é. Está dizendo: não entendo como, mas sei em quem tenho crido. Porque a mulher sunamita não tinha uma estratégia humana. Ela não procurou um médico, não buscou explicações. Ela foi diretamente ao homem de Deus, a fonte do sobrenatural, porque sabia que só Deus podia devolver o que ela havia perdido. Essa resposta, essa palavra tudo bem, foi a chave que abriu o milagre. Porque quando Eliseu ouviu aquilo, entendeu que algo profundo estava acontecendo.
Não era uma mulher comum. Era uma mulher com uma fé que provocava o céu. Uma mulher que não falava apenas com a voz, mas com o espírito. E esse tipo de fé comove o coração de Deus. Hoje eu quero te perguntar, o que você está declarando sobre a sua situação? Você está repetindo o que vê ou está falando a partir do que crê? Está permitindo que sua boca seja guiada pelo medo ou está alinhando suas palavras com as promessas de Deus? Porque pode ser que tudo ao seu redor pareça perdido. Pode ser que o diagnóstico seja ruim, que a economia esteja falida, que o relacionamento pareça morto. Mas se a sua boca ainda diz, tudo bem, então você está dizendo que confia no que está por vir, não no que ficou para trás. E não se engane, nem todos vão entender sua fé. Alguns vão ver você declarar palavras de esperança e pensar que você está fora da realidade. Mas você não foi chamado para se encaixar, foi chamado para crer. E se sua fé puder permanecer firme no meio da tempestade, então você está no caminho para ver a glória de Deus. A mulher sunamita nos ensina que, não importa o quão quebrada esteja a situação, se a sua confissão continuar alinhada com o céu, o final pode mudar. Porque não foi a dor que moveu o milagre, foi a fé. E essa fé falou e disse, tudo bem. Uma única palavra, dita no momento certo, com o espírito certo, mudou tudo. Então, se hoje você sente que perdeu algo insubstituível, se a dor te visita em silêncio, se a ansiedade tenta roubar sua fé, pare, respire e fale como quem sabe que Deus ainda tem a última palavra. Declare com firmeza, tudo bem, não porque tudo esteja bem agora, mas porque tudo ficará bem quando Deus terminar de agir. Acalme-se, confie. Aquilo que você achava perdido para sempre, Deus pode restaurar. E talvez, só talvez, Ele fará isso depois de ouvir o que hoje sai da sua boca. Número 10. Ferramentas para manter a calma. A ansiedade muitas vezes é um alarme espiritual. Nem sempre você percebe, mas toda vez que seu coração dispara sem motivo, que sua mente se enche de suposições, que você sente que está perdendo o controle. É como se algo dentro de você gritasse, você está carregando algo que não é seu para carregar. Porque a ansiedade, segundo a perspectiva bíblica, não é apenas uma emoção, é um sinal. Um alerta de que você tomou em suas mãos algo que deveria ter sido entregue a Deus. Filipenses 4, 6 e 7 nos dá a receita exata. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí está. Não se trata de ignorar o que te preocupa, trata-se de aprender o que fazer com isso. Porque a ansiedade nasce quando você guarda suas cargas em segredo, quando as repete 1000 vezes na mente, mas nunca as entrega verdadeiramente em oração. E aqui está a chave. Não se trata apenas de orar, trata-se de orar especificamente. Quando você ora por tudo de forma genérica, sua mente continua preocupada com cada detalhe. Mas quando você nomeia o que pesa, quando diz, Senhor, me preocupa essa entrevista, esse diagnóstico, esse silêncio, esse problema financeiro, então seu coração começa a se descarregar. Deus não precisa de informação, Ele já sabe, mas você precisa expressar, porque ao expressar, você solta o controle. E ao soltar, abre espaço para que a paz de Deus te visite. Essa paz não significa que o problema desapareceu, significa que o problema já não governa o seu interior. Porque a promessa não é que você não enfrentará lutas, mas que terá paz no meio delas. Uma paz que não se explica, que não se baseia na lógica, que não vem do fato de tudo estar bem por fora, mas do fato de tudo estar entregue por dentro. Porque enquanto você continuar segurando, controlando, forçando, não conseguirá descansar. Mas quando entrega, confia e ora de verdade, então pode respirar fundo e seguir em frente. E depois vem algo ainda mais poderoso,
a gratidão, porque a gratidão é o antídoto imediato contra a ansiedade. Quando você agradece pelo que já tem, sua alma para de se desesperar pelo que ainda não chegou. Você não pode estar ansioso e grato ao mesmo tempo. Sua mente não sustenta as duas emoções juntas. Por isso Paulo diz, com ação de graças. Não espere sentir gratidão para agradecer. Agradeça primeiro e a gratidão se ativará. Agradeça mesmo pelas pequenas coisas, porque esse ato simples pode ser o começo de uma transformação profunda. Agora, há uma diferença importante entre tornar conhecidas suas petições e tornar conhecidas suas reclamações. Deus não te rejeita por chorar. Ele não se ofende com sua dor, mas quer que você o busque com fé, não com acusação. Não é o mesmo dizer, Senhor, esse processo está doendo, me ajuda, do que dizer, Senhor, por que o Senhor me abandonou? A primeira oração te aproxima, a segunda te fecha. E muitas vezes, no meio da ansiedade, nossas orações viram lamentos mais do que súplicas. Mas a paz não vem do lamento, ela vem da rendição. E há algo que você não pode esquecer. Preocupar-se é usar sua fé em negativo. É imaginar o pior, antecipar o mal, acreditar que o desastre é inevitável. Mas orar é usar sua fé em positivo. É confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Por isso, quando sentir ansiedade, faça essa pergunta. Estou alimentando a preocupação ou ativando a oração? Porque uma te rouba a calma, a outra te restaura. E sim, manter uma rotina de oração nos momentos de crise é vital. Você não pode deixar que sua comunhão com Deus dependa de se tudo está bem ou mal. A oração tem que ser sua âncora, não um salva-vidas de emergência. Porque se você só ora quando tudo desaba, nunca terá estabilidade. Mas se ora constantemente, mesmo na calmaria, quando a tempestade vier, a paz já estará em você. Além disso, não subestime o poder de meditar na palavra. Quando você está ansioso, sua mente precisa de outro alimento, precisa de promessas, precisa da verdade. Porque se você não a enche com o que Deus diz, o inimigo vai enchê-la com os seus medos. Memorize versículos, escreva-os, repita em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa repetição não é um ritual, é uma renovação. E lembre-se de que você não foi criado para enfrentar suas preocupações sozinho. A comunidade de fé, seus irmãos, sua família espiritual estão aí também para te levantar. Às vezes, conversar com alguém que crê junto com você já é suficiente para aliviar o peso. Não se isole, não lute em silêncio. Deus te deu uma família espiritual por um motivo. Então, da próxima vez que a ansiedade bater à sua porta, não entre em pânico. Respire, ore, entregue, agradeça, fale a palavra e se cerque de fé, porque Deus já te deu a receita para ter paz em meio à tempestade. E se hoje aquilo que você acreditava perdido parece estar se afastando ainda mais, não se desespere. Acalme-se e confie. A paz que você precisa já foi prometida. Agora só falta você aplicá-la. Número 11. Testemunho de Maria, a restauração real. Maria nunca imaginou que o que parecia o fim do seu casamento seria, na verdade, o começo de uma história de restauração escrita pela mão de Deus. Quando seu marido foi embora, não houve uma grande discussão, nem uma traição escandalosa. Apenas uma acumulação de feridas, silêncios e distâncias que, sem perceberem, os haviam separado completamente. Foi como se de um dia para o outro, tudo o que haviam construído com amor durante anos simplesmente deixasse de existir. E naquele momento, todos que a amavam lhe diziam a mesma coisa. Deixe para lá, não vale a pena, siga com sua vida. Mas algo dentro dela, algo mais profundo que o orgulho, mais forte que a dor, sussurrava. Deus ainda não terminou com essa história. Durante 7 anos, Maria escolheu não desistir. Não foi fácil.
Houve noites em que chorou em silêncio abraçada ao travesseiro vazio. Dias em que ver seus filhos perguntarem pelo pai lhe partia a alma. E mesmo quando seu entorno repetia que era hora de recomeçar, ela continuava crendo. Não por teimosia, mas porque toda vez que orava, sentia Deus lhe dizer: eu restaurarei o que parece perdido. E essa promessa estava respaldada pela Escritura. Jeremias 31:17 diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E essa palavra foi como uma âncora para sua alma. Maria não vivia em negação. Ela sabia que seu marido estava distante, emocional e espiritualmente, mas decidiu caminhar por fé, não por vista. E um dia, num daqueles momentos em que a fé se torna tão simples quanto profunda, ela disse a Deus: se tu te moveres, eu me movo contigo. Essa frase marcou um antes e um depois, porque quando entregou o controle, quando parou de tentar forçar o retorno do seu marido e simplesmente se alinhou ao mover de Deus, as coisas começaram a mudar, lentamente, imperceptivelmente. Primeiro foram pequenos sinais, uma mensagem inesperada, uma visita breve, uma conversa gentil depois de anos de tensão. E então, um dia, seu marido voltou, mas não voltou o mesmo homem que havia partido. Voltou transformado, voltou mais humilde, mais presente, mais cheio de Deus. Maria me contou com lágrimas nos olhos: o que mais me surpreendeu não foi Deus restaurar meu casamento, foi Ele ter feito melhor do que era antes. Porque não se tratava apenas de seu marido voltar, mas de voltar com o coração renovado. Ele se tornou um pai melhor, um líder espiritual para a família, um homem que reconhecia seus erros e amava com maturidade. E o mais poderoso foi ver seus filhos, que cresceram entre orações e promessas, tornarem-se testemunhas vivas de que Deus pode restaurar o que o mundo chama de perdido. Durante esses 7 anos, Maria não ficou inativa. Enquanto ele estava longe, ela era transformada por dentro. Sua fé cresceu, seu caráter foi fortalecido, sua dependência de Deus se tornou total. Aqueles anos não foram desperdício, foram preparo. Ela aprendeu a orar não com base na dor, mas na confiança. Aprendeu a interceder sem desespero. Aprendeu a descansar na vontade de Deus, mesmo sem entender o processo. Nem sua família acreditava. Seus pais, irmãos, amigos, todos pensavam que ela estava presa a um impossível. Mas ela escolheu ouvir a voz do céu, não as vozes da terra. E mesmo havendo dias em que sua humanidade vacilou, seu espírito permaneceu firme, porque cada lágrima foi convertida em semente. Cada noite solitária virou altar, e cada vez que alguém a chamava de iludida, ela respondia com uma frase simples: eu sei em quem tenho crido. Hoje, seu testemunho tem impactado muitos, porque não foi apenas sua família que foi restaurada, sua fé também foi restaurada. E através da sua história, outros casamentos quebrados voltaram a crer. Porque Deus não restaura apenas casas, Deus restaura corações. E quando Ele o faz, não os devolve como antes. Ele os faz novos, melhores, mais fortes. Se você está passando por uma crise familiar, se sente que tudo está perdido, se já ninguém acredita com você, escute isso. Aquilo que você achava perdido para sempre, Deus pode restaurar. Não digo que Ele fará exatamente como você espera, mas te asseguro, se você entregar o processo, se orar com sinceridade, se permitir que sua fé seja mais forte que sua dor, então Deus pode escrever um novo capítulo, porque com Ele nunca é o fim. Sempre há esperança para o teu futuro. Acalme-se, confie. Mesmo que tudo pareça quebrado, Deus ainda não terminou. E assim como Ele fez com Maria, também pode fazer com você. O amor dele restaura o que parecia irrecuperável e o faz melhor do que você imaginava. Número 12. Visualizando sua restauração. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Você não precisa entender tudo, só precisa estar presente.
porque neste momento Deus está fazendo mais do que você pode ver. Talvez nada tenha mudado por fora, mas por dentro tudo está começando a se transformar, porque é assim que Ele trabalha, do invisível para o visível, do profundo para o evidente, do espírito para o natural. A restauração que você tanto espera já começou. Não no dia em que você viu uma mudança, mas no dia em que decidiu crer. Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Essa é uma promessa viva. Não é só uma metáfora, não é apenas poesia bíblica, é uma cirurgia espiritual. Enquanto você chorava, Deus já preparava o bisturi do seu amor para tirar esse coração endurecido pela decepção, pelo abandono, pela culpa, pelo medo. E está colocando em você um novo, um coração que volta a sentir, que volta a confiar, que não tem medo de amar de novo. Porque sua restauração não é apenas que algo volte, é que você esteja pronto para receber quando voltar. Talvez você não tenha percebido, mas cada vez que escolheu não desistir, cada vez que falou com fé, mesmo sentindo dor, cada vez que orou sem ver resultados, seu espírito foi fortalecido, como um músculo que se ativa no esforço. Você está mais forte hoje do que ontem, mais sensível à voz de Deus, mais consciente da sua dependência, mais preparado para o que está por vir. Porque o processo não está te destruindo, está te redesenhando, não está te tirando forças, está te renovando de dentro para fora. E mesmo que agora tudo pareça em pausa, mesmo que ainda haja silêncio, isso não significa que nada esteja acontecendo. Muito pelo contrário, às vezes o céu trabalha em completo silêncio para poder afinar detalhes que você não entenderia. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade, é concentração, é projeto. É Ele trabalhando em lugares que você nem sabia que precisavam de restauração. Não se distraia com o que você não escuta. Porque enquanto você espera em silêncio, Ele está organizando tudo o que é necessário para que sua restauração seja completa, sem falhas, sem remendos, sem repetições do passado. Imagine isso por um momento. Feche os olhos. Visualize aquele lugar quebrado dentro de você. Aquela parte que você achava perdida para sempre. E agora veja Deus colocando a mão sobre essa área e começando a soprar vida. Sinta como algo se reorganiza, como algo que estava morto começa a pulsar de novo. Não é emocionalismo, é seu espírito se lembrando de que ainda há esperança. É o céu te dizendo, não está perdido, está em processo. Há coisas que se quebraram e não devem voltar como eram. Porque Deus não está interessado em te devolver o mesmo, Ele quer te dar algo novo, melhor, mais maduro, mais saudável, mais cheio da sua presença. O relacionamento que virá não será como o de antes. O coração que você está recebendo não será igual ao que tinha. O propósito que está renascendo será maior que o sonho que você perdeu, porque Deus não apenas restaura, Ele melhora, Ele eleva, Ele transforma. E um dia, talvez mais perto do que você imagina, você vai olhar para trás e nem se lembrará da dor como lembra hoje. Será como aquela mulher que, depois de dar à luz, já não pensa na dor do parto porque tem nos braços a promessa viva. Assim será com você. A alegria do que Deus fará será tão forte, tão clara, tão gloriosa, que o processo perderá o peso. Não porque não doeu, mas porque já não define quem você é. Porque a glória da sua restauração será maior que a ferida da sua perda. Sua história não terminou no momento da queda. Ela está apenas entrando no seu capítulo mais poderoso, porque cada lágrima, cada oração, cada noite solitária está sendo colhida por Deus. Nada foi em vão. Ele está usando tudo. E o mais lindo é que a pessoa que está saindo desse processo é muito mais forte do que a que entrou, mais sábia, mais compassiva, mais cheia de amor, mais parecida com Jesus. Então continue visualizando, não com a mente, mas com o coração.
Veja como tudo o que parecia destruído está voltando para o seu lugar, mas agora, com um projeto melhor. Sinta como sua alma começa a descansar, como seu espírito começa a confiar. Porque já não se trata de esperar algo externo, trata-se de aceitar que Deus já começou sua obra dentro de você. E se foi Ele quem começou, Ele vai terminar. Acalme-se, confie. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque aquele que prometeu não falha. Sua restauração não é uma ilusão, é uma promessa em construção. E você está mais perto de vê-la com seus olhos, porque ela já começou a se formar dentro do seu espírito. Número 13. Chamado à declaração de fé. Sua restauração não começa quando você a vê. Começa quando você a declara. Porque a fé verdadeira não espera por evidências para falar. Ela fala para que as evidências apareçam. Hebreus 11, 1 diz com clareza: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E essa certeza, essa convicção, precisa ter voz. Porque aquilo que seu coração crê, sua boca deve anunciar. Não como quem deseja, mas como quem sabe. Como alguém que recebeu uma promessa e a sustenta com palavras carregadas de autoridade espiritual. Suas palavras não são sons vazios. São decretos, são sementes, são instrumentos. Quando você declara a restauração em meio ao caos, está ativando o céu, está dando forma àquilo que no natural ainda não existe, mas que no mundo espiritual já está completo. Suas declarações de fé são como martelos que quebram a resistência do impossível. Cada vez que você diz, minha restauração já está em processo, está desgastando as estratégias do inimigo, está frustrando seus planos, está criando um espaço onde o Espírito de Deus pode operar sem restrições. A fé não é um sentimento, é uma postura, é olhar para uma realidade quebrada e dizer, eu sei que não parece, mas Deus já disse, e se Ele disse, então já é meu. Por isso, quando você fala, não está inventando, está repetindo o que o céu já decretou sobre você. E cada palavra de fé que sai da sua boca vai criando uma atmosfera onde os milagres se sentem à vontade, onde a dúvida se afasta, onde a esperança respira, porque suas palavras são como pontes, conectam o que Deus tem com o que você está esperando. E há algo ainda mais poderoso. Quando você declara em comunidade, o poder se multiplica. Porque a fé individual tem força, mas a fé coletiva gera avivamento. Quando você diz, Deus vai me restaurar, e outro diz, eu também creio, e mais alguém acrescenta, e eu já recebi, forma-se um eco espiritual que ressoa nos céus. Uma corrente de declarações que ativam uma resposta divina. Deus se move no meio de um povo que crê, que fala, que não tem vergonha de dizer em voz alta aquilo que seu espírito já tem por garantido. Por isso, este momento é mais do que um vídeo, é um altar, é um chamado, é um convite para declarar aquilo que sua fé já sustenta. E eu te digo de todo o coração, não se cale, não espere ver para então falar. Fale, profetize, decrete, use sua boca como uma espada, porque a língua tem poder. Poder para abençoar ou para atrapalhar. Poder para acelerar ou para atrasar. O mesmo Deus que te deu promessas, te deu uma voz para confirmá-las. Use-a e cuidado com as palavras de dúvida, porque assim como a fé ativa o céu, a dúvida pode bloquear o que está a caminho. Cada vez que você diz, não sei se isso é para mim, ou acho que não tem mais solução, você está abrindo espaço para que o inimigo se acomode em sua mente. Mas se você decidir preencher seus dias com declarações de fé, sua atmosfera vai mudar. Sua casa vai mudar, seus pensamentos vão mudar, porque a fé não transforma apenas o que está fora, ela transforma o que está dentro primeiro. Olhe os testemunhos, escute as histórias daqueles que já viram seu milagre. Não se compare, não se frustre, tome isso como sinal. Cada vez que alguém conta como Deus restaurou sua saúde, seu casamento, suas finanças, seu propósito, não é por acaso.
É uma profecia visual daquilo que está vindo para você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez com um, pode fazer com você. Só precisa que você creia e que fale. E agora eu quero que você participe ativamente. Porque isso não é só para ouvir. É para declarar. É para ativar. É para selar aquilo em que você crê. Então escreva nos comentários, aí mesmo onde está. Minha restauração já está em processo, recebo pela fé. Escreva como quem assina um contrato com o céu. Como quem coloca o nome embaixo de uma promessa eterna. Não é só mais um comentário, é um decreto. E o céu está registrando o que você está dizendo com convicção. Não se cale mais. Não deixe que o inimigo silencie sua fé. Este é o seu momento de profetizar sobre sua vida. Declare restauração sobre sua família, sobre seu corpo, sobre suas emoções, sobre seus sonhos. Mesmo que você não veja nada, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que pareça loucura. Porque é assim que a fé funciona. Fale a partir da promessa, não do problema. Fale a partir do que Deus disse, não do que o mundo mostra. E você verá como suas palavras carregadas de verdade começarão a atrair aquilo que ainda não vê. Acalme-se, confie e fale, porque o que hoje você declara com sua boca, amanhã você contará como testemunho. E quando esse dia chegar, porque ele vai chegar, você vai olhar para trás e dizer: tudo começou quando decidi crer e declarar. Então hoje, não vá embora em silêncio. Declare. Porque sua boca profetiza o que seu coração já creu, e o que sua fé afirma hoje, em breve será sua realidade vivida. Número 14. A aliança eterna de restauração. Você sabia que o que Deus prometeu sobre a sua vida não está sustentado por emoções, circunstâncias ou pelo seu comportamento, mas sim por uma aliança eterna que Ele mesmo assinou com você? Sim, com você. Não com uma versão perfeita de você, nem com uma versão mais madura, mas com você, exatamente como está hoje. A aliança de restauração que Deus fez a seu favor não foi um gesto simbólico. Foi um ato legal, selado no céu com a sua própria palavra e confirmado com o sangue de Cristo. E quando Deus assina algo, não há força no universo que possa cancelar. As promessas podem mudar com o tempo se forem humanas, mas quando Deus fala de aliança, Ele está falando de um compromisso irrevogável. É como se Deus tivesse escrito na ata eterna do céu: este meu filho será restaurado. E essa assinatura, esse decreto, não depende de quantas vezes você errou, nem de quantos tropeços teve no caminho. Depende unicamente da fidelidade dele, que é perfeita e eterna. O Senhor não precisa de motivação para cumprir o que disse. Seu amor é a garantia. Sua misericórdia, a cláusula que sustenta tudo. E seu caráter fiel, o fundamento legal de que tudo o que ele prometeu vai se cumprir. Olha o que diz Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Em outras palavras, mesmo que o mundo desmorone, mesmo que tudo ao seu redor se abale, há algo que jamais será abalado: a aliança que Deus fez com você. E sabe o que isso significa? Que a sua restauração não está em dúvida, ela está garantida. Está guardada em uma aliança que não pode ser invalidada pelo seu passado, nem interrompida pelo que você está vivendo hoje. O inimigo tentou te convencer de que sua história já não tem solução, que o que você perdeu não voltará, que o tempo venceu a promessa. Mas escute bem, Satanás não tem acesso ao documento que Deus assinou. Ele não pode romper uma aliança da qual não participou. Ele não tem autoridade legal nessa área, e mesmo que tente semear dúvida, só Deus tem a última palavra sobre o seu destino. Sua restauração não depende dos seus méritos, mas da aliança que ele estabeleceu. E se ele assinou, então vai se cumprir. Deus não está esperando que você seja perfeito para cumprir o que prometeu. Ele só espera que você creia.
A sua parte não é carregar culpa, nem tentar conquistar o favor dele. A sua parte é dizer: Senhor, eu recebo a aliança que fizeste comigo. Eu creio que me restaurarás, mesmo que agora eu não veja como. E a partir desse momento, a aliança começa a se manifestar visivelmente em sua vida. Porque o que já foi decretado no invisível, mais cedo ou mais tarde, se revela no tangível. E sabe o que é mais lindo? Essa aliança não cobre apenas a sua restauração final, mas também todo o seu processo. Cada dia de espera, cada lágrima derramada, cada silêncio atravessado, tudo isso está coberto por cláusulas de graça, proteção e esperança renovada. Deus não quer apenas te devolver o que foi perdido. Ele quer te proteger enquanto faz isso. Sua aliança é completa. Cobre sua mente, seu coração, seu ambiente, sua família, seu futuro. E mais ainda, inclui uma cobertura especial para suas gerações. As testemunhas da aliança são os anjos que te acompanham diariamente. O céu foi testemunha daquele momento eterno em que Deus assinou sobre você: a minha misericórdia não se apartará de ti. E como toda aliança, isso deixa uma marca espiritual. Seu nome foi registrado como alguém com restauração garantida. E mesmo que você não consiga ver esse documento, seu espírito sabe. É por isso que, apesar da dor, algo dentro de você ainda se levanta todos os dias com uma centelha de fé. Porque seu espírito lembra do que sua mente esqueceu, que Deus assinou uma aliança contigo e Ele vai cumprir. Não importa quantos anos tenham passado, o tempo não enfraquece a aliança. Pelo contrário, a fortalece. Porque quanto mais o tempo passa, maior será a glória do que está por vir. Deus não é um Deus que chega atrasado. Ele é um Deus que chega na hora certa, quando a restauração não pode mais ser atribuída a nada além do seu poder. Ele quer que, quando você olhar para o que Ele fez na sua vida, não tenha dúvidas de que foi Ele, e somente Ele. E seu testemunho será tão forte, tão visível, tão poderoso, que servirá como prova pública de que Ele ainda cumpre o que promete. Hoje eu quero que você creia com todo o seu coração. Há uma aliança legal entre você e o céu. E essa aliança não pode ser anulada, nem pelos seus erros, nem pela sua fraqueza, nem pelo que os outros pensam. Deus não assina nada por emoção. Deus assina por convicção. E se Ele se comprometeu com você, então nada poderá impedir que aquilo que parecia perdido volte para você, multiplicado e transformado. Então acalme o seu coração, confie na aliança, agarre-se à verdade de que Deus não se esquece, não volta atrás, não abandona. Você não está esperando no vazio, está esperando com base em um contrato eterno. Um contrato que foi selado com o sangue de Jesus e que já tem o seu nome escrito com tinta celestial. A restauração que você espera não é uma ilusão. É uma certeza assinada pelo Deus que não pode mentir. E se Ele disse, Ele vai fazer. Número 15. Bênção final e comissão. Jeová te abençoe e te guarde. Que sua mão poderosa te sustente no meio do processo que você está enfrentando. Que cada passo que você der nesta etapa de restauração seja acompanhado pelo seu favor sobrenatural. Mesmo quando você não entender o caminho, que você saiba que não está caminhando sozinho. Que o Espírito dele te guie, que suas promessas te sustentem e que seu amor te cubra como um escudo contra o desespero. Porque quando Deus começa uma obra, Ele mesmo se encarrega de terminá-la. E se Ele te prometeu restauração, também te dará força e paz para atravessar cada fase sem desistir. Jeová faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que seu coração não esqueça nem por um segundo que você é visto, amado e cuidado. Que no meio do silêncio aparente você receba sinais celestiais de que o céu não se esqueceu de você. Que você receba ligações inesperadas, portas que se abrem, palavras certeiras, sonhos que confirmam, pessoas que chegam como mensageiras para te lembrar que Deus está perto. Que cada dia
por menor que pareça, venha marcado por uma confirmação clara. Deus está contigo, continua trabalhando e não se afastou nem por um segundo da sua causa. Jeová levante sobre ti seu rosto e te conceda paz. Que mesmo que o mundo se agite ao seu redor, você caminhe com calma. Que mesmo que o diagnóstico não mude, que o banco não ligue, que o coração daquela pessoa ainda não se quebre, você tenha paz. Paz que não se pode explicar, que não tem lógica humana, mas que vem diretamente do trono da graça. Uma paz que te permite dormir em meio à tempestade, sorrir durante a espera, cantar no vale, porque você sabe que Deus está no controle e que aquilo que parecia perdido está em processo de restauração, e que hoje você seja comissionado como testemunho vivo da restauração divina. Porque você não é apenas um espectador do milagre, você é parte ativa do plano de Deus. O que você viveu não foi em vão. A dor que suportou, as lágrimas que derramou, o silêncio que atravessou, tudo isso tem propósito. E quando a restauração se manifestar na sua vida, porque ela vai se manifestar, não será só para você, será para outros, para aqueles que estão prestes a desistir, para os que precisam ver com os próprios olhos que Deus ainda intervém, que ainda transforma, que ainda devolve o que o inimigo roubou. Que essa bênção se ative a partir de hoje, não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, hoje. Que você comece a notar os primeiros movimentos do céu a seu favor. Que aquilo que estava estagnado comece a fluir. Que aquilo que estava fechado comece a se abrir. Que o que parecia morto comece a reviver. E não apenas que você veja, mas que reconheça como obra de Deus. Que você não confunda coincidências com propósito. Que entenda que tudo o que agora se alinha a seu favor é evidência de que Deus está acelerando o seu processo. Que seus olhos espirituais estejam abertos para ver esses sinais, porque Deus está falando, está mostrando, mas você precisa estar atento. Às vezes, Ele faz isso no simples, em uma conversa, em uma pregação, em uma canção, que você não ignore o que Ele está usando para confirmar que a restauração já começou, que seu discernimento se aguce, que seu coração permaneça sensível e que sua fé permaneça firme, que sua família seja testemunha direta da fidelidade dEle, que vejam sua transformação, sua constância, sua paz, que digam, não sei como ainda sorri, mas há algo diferente nele, nela, e que esse algo seja a presença de Deus restaurando de dentro para fora. Que seu testemunho seja plantado nos corações deles como uma semente de fé que dará frutos por gerações. Porque seu processo também faz parte do milagre dos que estão ao seu redor. Eles estão vendo o que Deus está fazendo com você e a fé deles está sendo ativada. Que seu nome seja lembrado nos céus como alguém que não desistiu. Que os anjos possam dizer, esse foi valente, essa creu até o fim. Eles sustentaram a promessa quando ninguém mais o fazia. Que sua história seja escrita como exemplo de fé verdadeira. De uma fé que não precisa entender tudo, mas que acredita em tudo. Que confia quando tudo grita que já não há esperança. E que por essa fé, Deus fez algo que ninguém mais poderia fazer. E, finalmente, que essa bênção não fique só em você, que você a multiplique, que não aguarde em silêncio, que leve essa esperança a quem precisa, aos que estão prestes a jogar a toalha, aos que sentem que já não vale a pena continuar crendo. Diga a eles que sim, vale a pena. Diga que Deus restaura. Diga que você é prova viva de que não é tarde demais, de que ainda há esperança, de que o que parece perdido não está perdido para sempre. Deus está guardando para o momento exato. Então, eu te abençoo em nome de Jesus. Que tudo o que você acabou de ouvir seja selado em seu espírito, que sua fé se fortaleça, que sua paz cresça, que seus olhos vejam, e que, quando a restauração chegar, porque ela vai chegar, você não se esqueça deste momento, deste dia em que decidiu se acalmar e confiar. Amém. Este não foi apenas um vídeo,
Foi uma conversa entre a sua alma e Deus. Foi aquele momento exato em que o céu te lembrou que você não está estagnado. Você está sendo preparado, que você não está esquecido. Está no tempo perfeito daquele que nunca chega atrasado. Aquilo que parecia parado, na verdade, estava sendo trabalhado no invisível. Hoje, algo se moveu dentro de você. Talvez ainda não veja a mudança por fora, mas ela já começou por dentro. Quando você decide crer mesmo sem ver nada, quando escolhe confiar em vez de desistir, o céu percebe. E é justamente aí que os verdadeiros milagres começam. Não porque você fez algo grandioso, mas porque se entregou com confiança total. Continue orando, mesmo quando parecer que ninguém está ouvindo. Continue adorando, mesmo quando o coração estiver cansado. Continue declarando vida, mesmo em meio ao deserto. Porque cada vez que você faz isso, está abrindo caminho para que Deus se mova com poder. E antes de sair, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. Seja esse canal por meio do qual Deus toca outros corações. E enquanto faz isso, lembre-se desta verdade. Aquilo que parecia estagnado, Deus já está ativando. Apenas creia, o melhor ainda está por vir.